Lê-se muito pouco, dizia Voltaire, e, entre os que desejam se instruir, a maioria lê muito mal. Pensar a leitura é algo de bastante importância para o leitor comum, como nós, que não estudamos. Por meio de entender algumas estruturas, a gente acaba entendendo nossa evolução como leitor e nosso processo de conhecimento e nosso processo de gosto pela literatura. Tem coisa mais libertadora, por exemplo, para o leitor comum do que a morte do autor? A teoria lá trazida pelo Roland Barthes. Sim, ler pra gente é um aspecto que deve ser, ou a gente busca ser o mais livre possível e o menos enrijecido possível de teoria literária. Se a gente quisesse entender a teoria literária, a gente estuda letras. E a gente gosta de uma leitura de um jeito nosso, de um jeito como hobby. E mesmo assim, eu acho que compreender um pouco de literatura, de teoria literária, pode nos ajudar a melhorar a nossa experiência como leitor. E esse livro, A Arte de Ler, eu acho que foi assim numa linha de livros que eu peguei assim mais pro esse final do ano, com essa pretensão. O Émile Faguet, ele vai fazer isso nessa obra, eu acho que muito voltada para o leitor comum, pelo menos eu percebi dessa forma. Ele vai tentar trazer alguns aspectos dele, que é estudioso dessa área, ele estudou lá na Sorbonne, na França, e já atua na área acadêmica há muito tempo, e ele vai pensar esse processo de ler e pensar o processo do prazer da leitura. Então vamos embora começar a jogar uns assuntos na roda, que é o que a gente gosta, para o nosso debate. A gente vai ler aqui A Arte de Ler e ganha meio que um tutorial sobre como que a gente lê alguns determinados gêneros. Então, pra mim, eu gostei de entender melhor sobre a leitura de peças de teatro, até porque eu comecei a ler tragédias gregas em 2020, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, que o teatro é bem importante a gente ter tido a experiência do teatro. Mas o que é essa experiência do teatro? Mas ter assistido peças de teatro reais. Porque a gente vai, quando a gente pegar aquele texto, a gente vai absorver mais dentro de um contexto de que aquilo ali é uma peça. Mas olha que interessante, porque o Émile Faguet, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o texto da peça, ele vai se desassociar com a peça ao vivo. E eu acho uma novidade, porque assim, quando a gente fala de adaptação cinematográfica mesmo, a gente vai ter coisas diferentes, apesar de poder se aproveitar diálogos, a história é o centro da história. Mas no teatro, quando a gente está lendo aquele texto, a gente está lendo exatamente como é na peça. Mas tem essa diferença, porque ele diz que alguns textos no ao vivo ficam muito melhores. E aí vai depender da questão do ator e se realmente essa estrutura foi constituída para ser realmente dramatizada no ao vivo. Já outras peças vão ter as duas coisas. Você vai ter uma experiência sublime no ao vivo e você também vai ter uma experiência sublime lendo o texto. Acho que Édipo Rei é uma delas. Não sei, porque eu nunca assisti também ao vivo o Édipo Rei, mas é uma das minhas peças preferidas que eu já li até agora. O Bem Amado do Dias Gomes também foi uma peça que eu amei demais. E sobre a poesia, eu pude descobrir uma coisa interessante. Eu pensava que a poesia, que é um gênero assim que eu não leio muito. Aliás, eu acho que o que me despertou para a poesia foi um livro de certa forma, acho que contemporâneo, da Noêmia de Souza, que é o Sangue Negro, que tem vídeo aqui no canal. E o Augusto dos Anjos, que eu tenho uma relação com versos íntimos muito visceral. Assim, tem a Rupical, tem o Mário Quintana, mas a poesia, assim, sabe, eu não sou uma leitora de poesia, eu tenho dificuldades
em trazer a poesia para mim, o hábito de leitura. E o interessante é que eu achava que para ler a poesia, e eu apliquei isso quando eu fui ler esses escritores, que para ler a poesia era interessante eu ficar atenta à pronúncia, ou seja, a ler em voz alta. O Émile Faguet, ele vai trazer uma outra proposta que eu gostei também, de fazer uma leitura, primeiro uma leitura íntima, depois a leitura em voz alta, e aí depois a gente volta para o íntimo. Outros conceitos interessantes que são apresentados aqui pelo Émile Faguet são os conceitos de livros de ideias e livros de sentimento. Mas vamos lembrar que a gente tá aqui no universo um pouco aqui dos livros de distração, tá? Não tem a ver com livros de ideias ser livros para instruir e livros de sentimento ser livros para distrair. Pelo que eu interpretei, eu acho que isso não está vinculado. Eu posso ter uma leitura de distração em livros de ideias e livros de sentimento. Eu posso ter também uma leitura para instruir. Quando eu tenho um propósito, um cronograma, meta literária, estou na escola, então eu tenho um propósito, ou seja, eu tenho que analisar. É uma leitura analítica, mas vamos dizer assim, mais racional, acredito eu. Mas a questão aqui é trazer essa diferença que ele coloca no livro, nesse sentido que ele propõe a leitura devagar, a leitura atenta, e por isso ele coloca como que livros de ideias normalmente são muito interessantes a gente ter a calma de perceber que esses livros não precisam ser entendidos na primeira leitura, que esses livros podem merecer, no momento da leitura, uma ida para frente e um retorno para trás. Ele até usa um pouco a frase, né? Você lê da direita para a esquerda, desculpa, você lê da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e você pode ler da direita para a esquerda também. Isso quer dizer que a gente tem que se permitir em livros de ideias, mas segundo ele, né, fazer esse retorno para que a reflexão fique um pouco mais tranquila pra gente, e a gente entender que esse entendimento das ideias não precisam vir na primeira leitura. A gente conversou sobre isso, lá no vídeo do convite para ler os clássicos, que desconfie daquela pessoa que entende um clássico da primeira vez que lê, meus senhores. Uma outra coisa que ele fala sobre os livros de ideias é como é importante a gente entender o ponto de partida dos autores. Aí a gente lembra da Djamila, né, que deu uma aula pra gente já aqui no mundo da literatura sobre o que é lugar de fala. Por favor, leiam um livro da Djamila, não peguem o conceito do lugar de fala na internet, porque não estão colocando o conceito de um jeito correto, na minha opinião. Acho que está prejudicando muito a intenção. Então é muito que o Émile Faguet vai falar. Pegue o ponto de partida do autor. Se eu tô lendo, ele até fala do exemplo do Platão, né? É interessante para ler a obra do Platão, livros de ideias. Então é importante para ler a obra do Platão a gente, por exemplo, entender que o Platão, ele foi um aristocrata. Ele diz uma coisa que eu achei muito engraçada, que esses livros de ideias, ou seja, não ficção, uma coisa que atrapalha é quando o prazer de discutir as ideias sobrepõe sobre o prazer de compreender as ideias. Eu acho isso muito pra gente pensar, porque claro que a gente vai discutir os livros que a gente lê, mas o que eu entendi disso foi que a leitura e a compreensão dentro do texto e até fora dele para discussão, se a concentração ela tá mais nessa compreensão, a gente tá até mais para ouvir tanto o texto quanto depois lá na discussão ouvir o coleguinha, do que pra gente falar. E nesse tipo de livro eu concordei com ele aqui. É de extrema importância a gente ter essa sensibilidade. E, gente, quando ele vai falar sobre os livros de sentimento, é uma das coisas mais lindas
que eu já li, que ele vai dizer como é que a gente começa a ler um livro de sentimento? Se abandonando. E é muito interessante que quanto mais eu acho que a gente se abandona de nós, a gente consegue mergulhar exatamente no universo e na jornada dos personagens e sair que nem os personagens, diferentes de quando entraram. E daí que eu digo que a gente não precisa concordar com tudo que acontece no livro de sentimento, no livro de ficção. Não precisa. A gente pode se indignar no livro de ficção. Às vezes é para isso que ele tá aí, para indignar você, a mim, todos nós. Uma das mais fortes entre as sensações é a seguinte: ver no romance aquilo que se viu na vida, mas vê-lo de maneira mais clara e mais definida. A literatura proporciona exatamente isso. Não necessariamente a gente identifica a realidade ou não identifica, ok. E quando a gente identifica, aquilo vem às vezes mais forte do que quando é real. Mais à frente ele fala outro que eu amei, outro critério para julgar a ficção e em consequência melhor desfrutar dela, se for boa, é olhar para nós mesmos. Vamos lá para outro ponto que eu achei bem interessante, talvez um pouco polêmico também, que é os leitores de livros difíceis, pessoas que gostam muito de ler livros difíceis. O Émile Faguet se coloca um pouquinho contra esse tipo de leitor. Ele diz assim que esses leitores que têm assim muito assim por livros difíceis acabam exagerando muito nesse processo de se superar e acaba dessensibilizando em relação a esse abandono que ele acha que o leitor tem que ter para poder desfrutar mais da leitura. E outro ponto também um pouquinho que eu achei um pouquinho complicado daqui é quando ele fala dos maus autores. A Virginia Woolf, num ensaio denominado Como Ler um Livro, a gente conversou sobre esse ensaio aqui já no canal, dá uma procurada por aqui ou no box. Ela vai falar, eu gostei muito mais da opinião da Virginia Woolf, assim, eu gostei assim, eu concordei mais, né? Porque ela vai falar desses maus autores nem com essa denominação, ela vai dizer do livro comum e da importância que a gente precisa ler livros comuns para ter parâmetro também, mas leituras que a gente queira fazer, que a gente goste de fazer e que a gente crie esse senso crítico, vamos dizer assim, percebendo a diferença de um clássico ou uma literatura, não é só clássico, tá, gente? Uma literatura contemporânea que a gente considere boa para um outro que não seja tão bom assim. Então, não é só ler livro maravilhoso, até porque, até na filosofia, se eu não me engano, os estoicos ou os helenistas, eu me perdi já nas minhas aulas que eu estou fazendo lá no canal do INEF, mas não vou fazer propaganda agora, não dá tempo. Tá, eu vou deixar aqui no box de descrições tudo. E como que o contraste, a gente percebe melhor as coisas pelo contraste, assim, a gente percebe as cores pelo contraste, né? Assim, se fosse uma cor só, a gente ia perceber a diferença do laranja pro verde. Agora, olha só que novidade interessante, a parte que ele fala dos inimigos da leitura, eu até anotei, né? Ele vai falar, primeiro, uma crítica interessante que eu pensei sobre ler pedaço por pedaço. Ele entende que aquela leitura contínua e que dias e dias a pessoa tá só mergulhada no livro seria uma imersão melhor. Eu acho que a gente tem realmente alguns livros que a gente quer levar direto. Eu particularmente, no meu gosto, eu gosto dessa... Não tanto de ler um capítulo hoje e outro daqui a uma semana, mas eu gosto dessa coisa de ler em doses, justamente por essa conexão. Eu me sinto muito conectada, claro que em algumas noites, né, eu leio muito à noite, então algumas noites eu vou um pouco mais e eu sei que a história tá mais envolvente, mas ela ser cortada, eu acho que ela fica mais presente dentro de mim. Como é que é pra você? Tô doida pra saber isso.
Mas ele fala assim que existem 3 maiores inimigos da leitura, que seria para ele o amor próprio. Eu achei novidade isso, olha só, o amor próprio, a timidez e a paixão, a timidez, a paixão e o espírito crítico. O amor próprio é muito bacana porque ele fala daquele leitor que quer que a história seja do jeito que ele quer, o leitor, que ele escreveria. Se ele escrevesse, seria assim. O que é bem bacana. E disso eu sempre fui super tranquila com... A Virginia Woolf vai falar também, tá? Ela vai falar sobre... de um jeito diferente, tá lá no vídeo, que a gente conversa sobre como ler um livro. A timidez eu achei legal porque é a falta de coragem para julgar o livro, o que faz a reflexão sobre a história até não evoluir. E ele diz uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é a leitura quando acontece depois de já ter uma quantidade de pessoas gostando daquela obra, que já teve muita crítica daquela obra. Então é interessante a gente pensar quando aquela obra não ou é lançada logo, ou porque hoje eu não sei em que ano esse livro foi escrito, mas assim, a gente tem a coisa da hype e tal, mas um livro que ainda não foi lido e outro que já foi muito bem comentado, já foi muito lido. Ele vai dizer assim, como que é interessante, muitas obras perdem o valor porque os leitores ficam esperando outros leitores lerem para depois eles se aventurarem em algo que já esteja mais tranquilo de que vai dar certo. Assim, ele espera ouvir a opinião, ele espera ouvir a crítica para ler aquele livro. Mas espera aí que a gente vai falar de crítica já já. O leitor crítico, quando ele vai falar da crítica, espírito crítico que atrapalha, ele vai dizer de um leitor, que eu dou muita risada quando eu vejo, de um leitor que é aquele leitor que ele vai, o único objetivo dele é achar o defeito do livro. Então ele vai já procurando os defeitos da obra. E claro que procura, acha, né? Então ele é um ponto que ele acha que atrapalha a leitura. Claro, né, gente? Isso não quer dizer que a gente não seja crítico, tá? Ele inclusive, olha só, ele dá uma definição de crítico que eu achei demais. Olha só a definição dele de o que é um crítico, tá? Que chega para a página, aqui para mim, 117. O que ele entende de crítico? A definição de crítico dele é espetacular, ou seja, a gente tem que ser crítico, mas é diferente da gente já ler procurando a crítica, tá? E assim, ele vai falar da autoestima até nesse sentido, que existe uma autoestima do leitor que atrapalha no ponto de vista dele, eu concordo, assim, de querer mostrar. A intenção principal é sempre mostrar um lado negativo que outras pessoas não perceberam. Mas existe a intenção sempre para isso. Não é uma coisa que se percebe e vai falar, porque quem percebe não é que não tem que ter crítica negativa. Quem lê e encontra pontos que merecem debate, que negativos ou positivos, tem que levar pra roda mesmo, é o que a gente tá fazendo aqui. Mas ele fala de um jeito diferente, é o propósito já ser por aí. E olha só a definição dele de crítico. O que é um crítico? Vou fazer até um suspense. Um crítico é um amigo que conversa com você sobre suas leituras, fazendo as mesmas ou tendo feito as mesmas que você, as mesmas leituras. Ou seja, o que é um crítico? O crítico é a pessoa que conversa com você sobre o livro que você leu. E olha só que bonito o sentido desse crítico, ou seja, o crítico somos nós aqui conversando, né? Que sentido desse crítico, né? Ele fala, ó, o crítico, né, sente que ele o faz refletir, quer dizer, o leitor, né, sente que ele, o crítico, né, o faz refletir, que renova você nas sensações e impressões de leitor, que desperta em você curiosidade de leitor e, estando de acordo ou contrariando seus julgamentos, faz com que você os reveja com
o que seu gosto se exercita e se sofistica e caminhando na direção de novas leituras, abre caminho para novos países, novas experiências. Tá aí o crítico. Bom, eu acho que é isso. Me contem aqui sobre a arte de ler pra você. O que é essa arte de ler? Sobre esses pontos que a gente discutiu hoje. Deixa aqui seu comentário, eu vou adorar, e até o próximo vídeo.